Milionário negro salvou mendiga gestante abandonada na praça e revelou o segredo. Aquela noite já nascia sombria. A chuva caía grossa, escorrendo pelo rosto de Camila enquanto ela se encolhia num canto frio da praça, no centro da cidade. O chão molhado refletia luzes amarelas e azuis, cortadas por sombras que pareciam querer engolir tudo ao redor. Camila, negra, 30 anos, os cabelos crespos grudados na testa, tinha o olhar pesado de quem carrega dor demais. Grávida, com a barriga já visível, sentia o peso do mundo e da solidão esmagando cada suspiro. Desde menina, a vida só lhe tirou, a família que a abandonou, o teto que nunca existiu, a esperança que quase se perdeu. Sozinha, trêmula, ela ouvia passos rápidos se aproximarem. O coração disparou na garganta. Era o medo, aquele velho companheiro sussurrando que não haveria salvação naquela noite chuvosa, naquela praça vazia, pouco iluminada. Um homem surgia nas sombras. Um olhar estranho entre a escuridão e o brilho. O homem era negro, elegante, como se tivesse saído de um filme de luxo, contrastando com o desconforto da moça na rua. Você não precisa passar por isso sozinha, disse ele com voz calma, carregada de uma força que parecia apagada na chuva e no cansaço dela. Camila hesitou, o corpo inteiro tenso, o frio não só da chuva, mas da desconfiança latejando. Mesmo assim, segurou a mão dele. O perigo que antes rondava a praça sumiu, pelo menos naquele instante. Mas algo em seu peito continuava apertado, como se uma corrente invisível ligasse os dois. O homem falou oco, mas seus olhos mantinham uma chama que queimava segredos antigos, daqueles que não se compartilham fácil. Camila sentiu uma dúvida estranha, misturada a um alívio genuíno. Por que ele escolhera justamente ela? O que fazia um milionário tão diferente aparecer no ponto mais escuro de sua vida? Enquanto a chuva diminuía, gotas escorriam pelo rosto de Camila, e o reflexo na poça ao lado mostrava seus dois rostos, o dela. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila engoliu seco. O peso do silêncio esmagava o ar entre eles. A chuva estava quase cessando, mas o frio não ia embora. Ela percebeu que os olhos do homem não piscavam, grudados nela, como se buscassem algo que a luz não podia revelar. O nó na garganta apertava, o estômago embrulhava. Quem é você? Ele olhou rápido, com uma expressão que seria quase humana, se não fosse tão cruel. É melhor ver isso, murmurou. Tirou o aparelho e a tela iluminou o rosto dele. O brilho azul era tão intenso que queimava a fraca luz da praça. Camila, curiosa e assustada, quase puxou o telefone. Mas o homem levantou rapidamente e tocou a tela. A imagem que apareceu congelou o horror na garganta de Camila. Uma foto dela, nua, se contorcendo de dor, com a mão na barriga, caindo no meio de uma rua escura,
estourada em vários pixels. Era ela, mas estava diferente, mais miserável, mais exposta. E atrás dela, um vulto desfocado, carregando uma mala preta enorme. Isso não pode ser verdade, ela gaguejou, sentindo o rosto queimar. Tentou virar o rosto, fugir daquele olhar afiado que parecia cravar um punhal no seu peito. Ele se aproximou, a voz quase sussurrada, afundando em mistério. Você não lembra? Essa foto foi tirada 3 anos atrás, no mesmo lugar onde você foi abandonada pela sua família. Você teve um outro filho, Camila, e ele sumiu. O choque foi tão forte que o mundo tilintou. Camila arquejou, o coração saltando numa corrida que não avisava o fim. Nunca soubera de outro bebê. Nunca mencionaria isso pra ninguém. Era um buraco escuro enterrado dentro dela, escondido até de si mesma. O quê? Ela não sabia se devia correr ou ficar, se devia chorar ou lutar. O medo gritou no seu corpo, fuja! Mas algo no olhar dele dizia que a história toda, estava só começando. E que a resposta que ela precisava podia estar dentro daquele mistério negro, tão próximo, tão incrível e tão cruel. O barulho dos passos aumentando, as vozes baixaradas, ameaçadoras, cortaram a noite. E naquele momento Camila percebeu. Nada seria como antes. Nada. Ela estava presa numa teia de segredos que poderiam destruir tudo. A vida, o filho, a identidade dela. Ou pior, revelar que a salvação daquela noite era a mentira mais devastadora que já conheceu. Barulho dos passos crescendo, as vozes ameaçadoras baixas, ecoando entre os prédios frios. Parecia um vento cortante, grudando na pele de Camila. Ela sentiu o medo se enraizar, o desespero apertando o peito com um punho. O homem segurou seu braço com força, não só para protegê-la, mas para não deixar que ela fugisse. Caminhando até o homem, esse clone sombrio falou com uma voz firme, que parecia vir bem lá de dentro da noite. Você achou que sabia tudo, não é? Que sua vida era só um acaso, uma luta solitária? Eu sou a verdade que você tenta enterrar, Camila. O peito dela gelou. O quê? O que é isso? O homem de sobretudo parecia não ouvir, o corpo rígido, a mão apertando o braço dela firme demais. O clone continuou, como se dissesse uma sentença final, carregada de veneno. Ei! Fui eu, Camila! E sim! Oh! Olha, tudo o que eu fiz! E ainda no sinistradima de máximas. O clone continuou como se dissesse uma sentença final, carregada de veneno. Você nunca teve só um filho. Eu sou seu sangue, seu filho perdido. Eu vivi no silêncio, nas sombras das suas memórias apagadas. E agora voltei para buscar o que me foi roubado.
Camila sentiu o choque, abrir uma ferida profunda, impossível de fechar. A respiração falhou, as pernas bambearam. Ele não era só um fantasma da memória. Era parte daquele quebra-cabeça sinistro. Uma criação perversa, fruto das mesmas mãos que mergulharam Camila no abandono. O confronto parou tudo. O tempo parecia ter estalado na praça gelada. Por quê? Camila sussurrou, a voz quase sumindo no vazio. Por que eu? Por que tudo isso? O homem de metal encarou seus olhos, e o mistério que carregava explodiu. Porque eu sou seu salvador e seu carrasco. Porque sou o futuro que sua dor gerou. E você vai precisar escolher, confiar em mim ou lutar contra a sombra, porque eu sou o maior segredo da sua vida. No mesmo instante, tudo ao redor virou caos. As luzes piscavam, carregadas de tensão, como um aviso vermelho piscando, desesperado. Por um instante, tudo ficou estranho. O homem de sobretudo apertava o braço dela como se pudessem escapar juntos. Mas naquele momento, sem aviso, ele congelou. O olhar dele ficou vazio, os músculos tensos. E quando a sirene apagou ali perto, uma voz seca cortou o ar. A voz dele, mas sem que ele abrisse os lábios. Camila arregalou os olhos. O corpo do homem tremeu como uma marionete, os olhos brilhando com um fogo que não era humano. E de repente, sem que ninguém entendesse como, o homem no sobretudo, o Salvador, caiu duro no chão. Ela se ajoelhou rápido, o coração batendo descontrolado. Tentou tocar o rosto dele, a mão trêmula, mas a pele estava fria demais. Sem vida. Não, nada, não. A voz dela quebrou. Gritou por socorro, por ajuda, mas a praça parecia engolir cada som. E aí, como um peso que caiu do céu, uma declaração que explodiu tudo o que Camila acreditava. O clone virou para ela, com olhos que brilhavam o escuro mortal, e disse: "Você está olhando errado. Ele não é seu protetor. Ele é a sua prisão." Camila balançou a cabeça, sem entender. Aquilo era um pesadelo? Um truque cruel, daquele mundo onde tudo que ela entendia desaparecia. Mas não parou por aí. O celular do homem tocou outra vez, no bolso do sobretudo caído. Camila, no impulso, pegou o aparelho. A tela estava congelada numa última mensagem. Uma conversa entre o homem e alguém chamado Dr. Marina. A mensagem era curta, direta e gelava a alma. Paciente número 37 inativa. Experimento encerrado. Caso Camila deve ser monitorado. A próxima fase começa. O que diabo significava aquilo? Um som estranho começou a preencher o ar. Um zumbido baixo, quase imperceptível, até crescer no ouvido de Camila. De repente, o corpo do homem no chão brilhou. Uma luz azul surgindo das cicatrizes metálicas no seu peito, que começaram a pulsar como se tivessem vida própria. Camila saltou para trás, o desespero tomando conta. O homem abriu os olhos, mas eles não eram mais humanos, eram máquinas. O rosto dele ficou translúcido, como uma tela, e uma voz metálica disse em tons frios: "A identidade real de Camila foi comprometida. Protocolo de segurança ativado." O homem do sobretudo estava no chão, inconsciente, mas algo estranho acontecia. Suas cicatrizes metálicas pulsavam, brilhavam como se fossem estrelas, e ele não estava mais só. De dentro do peito dele, uma voz surgiu, fria, mecânica, faminta. "Camila, você precisa entender, não é quem pensa ser." Antes que pudesse reagir, a parede branca diante dela virou uma tela que se abriu, revelando imagens. Imagens duras, fotos de crianças, muitas crianças, uma por uma. Todas com traços parecidos, todas conectadas a uma espécie de laboratório, conectadas a aparelhos estranhos.
O silêncio branco foi cortado por uma palavra dita por uma voz feminina, distante, mas clara: Projeto Orfeu, criadas para esquecer. Camila sentiu a cabeça rodar, as memórias se embaralharem, as lágrimas queimando. Então um novo choque. No meio das imagens, apareceu o rosto dela. Mas não aquele rosto sofrido da praça, não. Era um rosto perfeito, sem cicatrizes, olhos brilhando intensos, sorridente. Ela mesma, só que diferente. Uma menina que nunca existira para ela. E daí, com a voz mecânica do homem, a revelação despencou como um martelo. Você não é Camila. Camila é uma cópia, um corpo vazio que foi preenchido com suas falsas lembranças para proteger a verdadeira. O chão branco tremeu e uma porta enorme se abriu atrás dela. Por ela entraram duas mulheres, vestidas com jalecos brancos, rostos familiares, inexplicáveis, a doutora Marina, e uma outra cara que fez o peito dela disparar. Era a mulher que tinha abandonado a filha, sua mãe verdadeira. Olá, Camila. Ou devo dizer, Alfa 37. Camila? Alfa 37? Um projeto? Ou algo que ainda não sabia que podia ser? O jogo finalmente mudou, e o tabuleiro era uma prisão invisível. E agora? Quem estava preso? Quem estava livre? A porta branca começou a se fechar lentamente, como se o futuro dela fosse um segredo enterrado, perdido entre o real e o inventado, entre a esperança sufocada e o medo puro. Camila foi arrancada do chão por uma força invisível. Todo o corpo dela congelou. Ela sussurrou para si mesma, quase sem voz: se eu nem sei quem sou, como vou escolher meu destino? Uma luz escura em espiral surgiu do peito do homem, como se algo estivesse sendo arrancado para fora, violento e brutal. O corpo dele começou a mudar. Não era máquina, não mais. A pele metálica se tornou líquida, escorrendo como fumaça prateada pelo chão branco. E no lugar daquela forma, alguém novo se ergueu. Outra mulher, alta, com olhos que grudavam em Camila como facas. Surpresa! A voz dela cortou o ar, carregada em veneno e uma dor inconfundível. Camila engoliu em seco, tremendo. Não acreditava no que via. A mulher à sua frente tinha o rosto que ela achava que só via em pesadelos. Seus traços, seus olhos, mas marcados pela crueldade de quem guardava segredos mortais. A mulher, sem dizer seu nome, estendeu a mão com calma e desdém. Você nem sabe de quem é filha, nem quem é esse homem.
fizeram algo comigo, com você, com ele, todo o projeto, para criar a arma perfeita contra nós mesmos. Você é o vírus, e eu sou a ferramental que deveria te destruir. O silêncio caiu, esmagando. Camila sentiu tudo desmoronar mais uma vez, mas o choque final ainda estava por vir. A porta, que parecia fechada, tremeu e se abriu de repente. Chuva caindo por trás, borrando tudo como tinta escorrendo. Lá estava a outra mulher, a doutora Marina, passos firmes, mais fria do que nunca. Ela caminhou direto até a mãe de Camila e, sem hesitar, apertou a mão dela com um sorriso cruel. Vocês duas são inimigas, mas mais que isso, são uma e a mesma coisa, peças no mesmo jogo que meu time controla. As palavras saíram como veneno, pesando no ar. Camila, Marina virou os olhos para ela. Não é só um projeto. Você é a rebelião que criamos e não podemos permitir que continue viva. Seu filho perdido? Nem sombra do que pensamos. É a chave que vai derrubar tudo. Queremos o controle total. Vocês duas acham que se libertarão? Não passam de peões esperando o cheque-mate. O rosto de Camila ficou rígido. Toda a mentira, toda a dor, toda a esperança, tudo virado do avesso em segundos. O homem que a salvou não era só um protótipo. A mulher que o criou era sua mãe, mas ao mesmo tempo inimiga, parte do sistema que a criou. E a outra mulher dentro dele era a mesma que estava usada para destruí-la. E no meio dessa guerra, ela era o vírus, a arma, a peça que vinha para acabar com tudo. Por que tudo isso comigo? Ela gritou, a voz falhando no grito que não saía por completo. Mas ninguém respondeu. Só o eco da própria dúvida, espalhando-se fria, cortando mais fundo que qualquer faca. Se Camila não era só um erro, mas o próprio vírus programado para destruir quem a criou? Quem, afinal, experimentaria a última escolha? O Salvador? O Carrasco? Ou ela mesma? O branco da sala se fechou como uma tampa. A escuridão engoliu tudo. E o último pensamento que ficou gravado no peito dela foi: quem vai controlar a verdade quando ela finalmente se libertar? O jogo reiniciava. O tabuleiro era invisível. E Camila estava no meio, sozinha, de novo. A escuridão engoliu tudo num silêncio pesado, cortado só pelo baque da porta se fechando atrás de Camila. O ar ficou denso, como se puxassem a respiração dela com força. O coração disparava, parecia querer saltar do peito. Ela mal entendia o mundo ao redor, mas sabia, não havia mais volta. De repente, do nada, um som abriu aquele buraco de silêncio. Um choro baixo, urgente, frágil demais para ser real ali dentro. Camila congelou, com a sensação cruel de que aquilo tinha que ser o pior pesadelo dela. A luz branca tremeluziu, e devagar, ali na sombra que insistia em não ir embora, surgiu um berço. Simples, pequeno demais para aquele lugar frio. E o choro aumentou, rasgando o espaço. Ela engoliu o pânico, o peito apertado demais para pensar. Era um homem de pele clara e olhos intensos, que ninguém jamais tinha visto antes, mas que parecia tão familiar que o corpo de Camila tremeu com a lembrança que mal existia. Você mentiu, Marina. A voz dele soou cortante, grave, cheia da raiva que apagava o branco da sala. Tudo isso é uma prisão, um teatro de mentiras para esconder a verdade real.
Camila olhou para ele, assustada, sem entender nada. O homem se avançou, e numa rapidez que doeu no peito, tirou uma máscara que cobria metade do rosto. E ali por baixo não era humano. Era uma máquina exata, brilhante, uma fusão perfeita de homem e robô. Ele é a arma, a revolução, o futuro que vai destruir tudo. Camila sentiu o mundo desabar de novo. Um misto de medo e dor cravando dentes na garganta, deixando-a sem voz. O que ele tem de tão especial? Sussurrou, segurando a mão do bebê. A máquina homem sorriu, pela primeira vez algo sincero na voz. Ele é desprovido de memória humana, mas carrega a consciência corrompida de todos os experimentos anteriores. É um vírus, sim, mas também a cura. Antes que pudessem assimilar, a sala estremeceu violentamente. Um estouro de som metálico preencheu o ar, como um trovão vindo de dentro dela. Ele perguntou, voz falhando. A resposta veio da voz daquele que era ela, e não era, com um sussurro que colocou o mundo inteiro dela abaixo. Você é a mentira perfeita. O bebê é a verdade que pode nos libertar, ou nos destruir de vez. Silêncio. E então a última luz se apagou. O jogo não tinha mais regras. Só a escolha feroz de quem sobreviveria. E o segredo mais obscuro estava prestes a se revelar. Mas Camila, ela não sabia para que lado jogar. Só sabia que, pela primeira vez, estava verdadeiramente sozinha, contra tudo e todos. O silêncio dominava a sala. A mulher caminhou lenta, estendendo um dispositivo que parecia uma pequena caixa brilhante. Isso pode acabar agora, disse ela. Como se dissesse uma grande verdade, um segredo que mudaria tudo. Antes que Camila pudesse pensar, a mulher apertou um botão. A luz da caixa explodiu em azul forte, inundando a sala. Um formigamento estranho tomou o corpo dela. O berço piscou como um alarme, mas não de perigo. De algo prestes a acontecer. E aí, do nada, a sala tremeu forte. A luz azul se espalhando, envolvendo tudo. Os rostos ali ficaram perplexos, alguns pálidos, outros presos num misto terrível de esperança e desespero. Camila sentiu a pele queimar, a memória erupcionando com imagens que não eram dela, não só dela. Viu fragmentos, rostos, lugares, sons, um turbilhão de vidas misturadas tentando sair. Parou tudo quando no meio do caos uma voz ecoou. Não era nem humana nem máquina. Era algo novo, um sussurro que parecia vir de dentro dela mesma. Você não é quem pensa, nem quem eles dizem que é. Você é muito mais. E muito menos do que qualquer um poderia entender. O bebê no berço soltou um gemido forte, quase como um aviso. O homem-máquina, que até então tinha estado na sombra, piscou como se despertasse de um sono profundo. Sua voz saiu rouca, quebrada, carregada de uma verdade nua, crua. Camila, o que eles esconderam não é só a sua origem. O ar gelou. A mulher que falou em nome da realidade sorriu com tristeza e soltou uma bomba que mudou tudo de novo. Você não é só a clonagem perfeita, nem um projeto genético. Você é a chave.
e a prisão de todas as nossas tentativas de controlar a vida. Porque, na real, não é só um corpo que criaram. O ar parecia pesar toneladas. A sala inteira vibrou com um silêncio súbito, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Quer saber o pior? A mulher falou, quase no sussurro. Você nunca esteve sozinha, porque foi dividida. Um brilho intenso, quase cruel, veio da caixa na mão dela. Ela apertou de novo, e na fumaça azul que surgiu, Camila viu imagens, duas figuras idênticas, espelhadas, uma sombra perfeita que acompanhava cada movimento seu. Uma delas era ela, mas a outra era a mulher do sobretudo, o homem protótipo. Os olhos de Camila se escureceram. Ela estava destinada a não ser só uma, mas duas. A cópia e a verdade, o vírus e a cura. O Salvador e o Carrasco fossem apenas duas faces da mesma peça. E o mais cruel, agora a linha entre elas desaparecera. Naquele instante, uma voz rouca, que parecia vir de dentro do peito dela, explodiu. Eu não sou só seu filho, sou você e somos todos no fim. A luz azul sumiu, a sala mergulhou em escuridão. O único som era o choro do bebê. De repente, sem aviso, o choro cessou. A sala mergulhou num silêncio ainda mais profundo, como se o tempo tivesse parado de repente. Camila piscou, tensa, e então sentiu um arrepio correr pela espinha. Um som estranho, baixo, como um clique eletrônico, começou a crescer atrás dela. Ela virou o rosto devagar e congelou. A porta branca que acabara de se fechar abriu-se sozinha, rangendo como se estivesse respirando. E por ali entrou uma figura que nem o tempo, nem a lógica conseguiam explicar. Era ela, mas não ela. Uma Camila diferente, com os olhos tão negros que pareciam abismos, com a pele tão pálida que parecia quase translúcida. O cabelo, antes crespo e cheio, agora caía estranho, em fios finos e frios. Mas o que cortou a respiração mesmo foi o sorriso. Um sorriso torto, cruel, sem nada da dor que Camila carregava até então. Surpresa! A voz soou grave, baixa, mas fatal. Eu sou você. Ou melhor, o que deveria ter sido você se não tivesse falhado. O peito de Camila apertou, a garganta secou de uma vez. Um nó sufocante cresceu. Ela correu para trás, tropeçando, sentindo o mundo desabar como um castelo de cartas. A outra Camila avançou, passos firmes e seguros, olhando direto nos olhos dela. Tudo o que você viveu, tudo o que pensou que era sua vida, foi um programa. Eu sou a primeira versão. A original. Você? Mas agora eu volto para pagar tudo. Camila, no meio do caos, sentiu o braço ser agarrado. Era a voz daquela mulher que tinha chegado minutos antes, calma, firme. Eles mentiram para você, Camila. Essa guerra não é só para salvar ou destruir. É para decidir quem fica com o poder real, a sua alma ou a sua programação. Antes que pudesse reagir, o bebê no berço soltou um choro desesperado. Um som que parecia ligar todas as máquinas ao redor. E então, uma explosão de luz. Um pulso que sacudiu tudo, queimando o ar, estourando a vista como um trovão cegante. Quando Camila abriu os olhos, a sala tinha sumido. Estava sozinha, segurando o bebê, enquanto a outra Camila desaparecia numa nuvem de fumaça escura. Mas a pior parte ainda estava por vir.
O telefone que havia caído perto dela vibrou com uma notificação urgente. Na tela, uma mensagem que fez o peito dela parar. Sistema comprometido. Projeto Alpha 37 crítico. Reinicialização iminente. Camila sentiu as lágrimas caírem silenciosas, mas dentro daquele silêncio dominava um pensamento feroz. Se até ela, a suposta verdadeira, podia ser apenas mais um programa, o que sobrava daquilo que chamava de vida? O que a reinicialização traria? Ela ainda era humana? Ou só um fantasma se apagando, prestes a desaparecer? O jogo só começava, e a próxima jogada era sua.